Oi, gente, é a Kátia Moraes e hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre a nossa criança ferida. Muita gente fala assim, mas eu tive uma infância boa e acho que tá tudo bem. E pode ser que esteja mesmo, né? Não é toda pessoa que tem uma criança ferida, mas muitas pessoas têm. E aí você encontra, né, tantas ferramentas, meditação para a cura da criança ferida e tudo isso é muito válido. Mas por que que a nossa criança se fere tanto? Por que que tanta gente tem essa dor infantil, esse trauma? Às vezes a pessoa nem se conscientiza muito que tem, mas a hora que chega numa constelação, numa sessão de Theta Healing, acaba percebendo que sim, que tem. Não quer dizer que todos têm, obviamente, né? Mas a gente tem traumas infantis e tem dores, sim. E eu brinco que, assim, por que disso? Por que tanto, né? E de onde vem? Quando a gente nasce, independente da crença de cada pessoa, é como se a gente estivesse saindo de um lugar onde tudo é perfeito, né? E a gente é cuidado por seres perfeitos, a gente está acostumado com a perfeição. E quando a gente chega aqui, que os nossos pais nos recebem, são as primeiras pessoas que a gente vê. Hoje em dia a gente vê o médico primeiro, né, na maioria das vezes, mas quem fica são os pais, né, quase sempre, é bom que fiquem. A gente olha para esses dois seres e a criança, ela tem aquela sensação, que bom, esses são os seres perfeitos que vão cuidar de mim daqui para frente. Tem até uma poesia que fala, né, que a mãe é um anjo que Deus colocou na terra para cuidar da gente. Acontece que esses seres perfeitos, esses anjos, são seres humanos e não são perfeitos. E tem várias dificuldades que vêm da vida deles, às vezes da infância dessas pessoas, que também podem ter as crianças machucadas. E quando a gente nasce, é muita coisa. Podem ser pais de primeira viagem ou ter vários outros filhos querendo e precisando de atenção, trabalho, conflitos no casamento, muitas coisas esses pais têm. Eles não estão ali única e exclusivamente para cuidar da gente como a gente gostaria. E muitas vezes essas questões que os nossos pais têm, que são comuns a todos os pais, para a criança não é possível ter uma compreensão disso. Um bebê que, por exemplo, acorda de madrugada chorando, querendo uma mamadeira, querendo o peito da mãe, e a mãe por algum motivo não está ali para atendê-lo, dependendo da idade, pode gerar um trauma para a vida inteira, que é o que a gente chama de movimento interrompido. E às vezes não é porque houve algum problema, às vezes a mãe trabalha à noite. Às vezes a mãe precisou sair para cuidar de um parente, por algum motivo. Mas como que você explica para um bebê de 8 meses que a mamãe não tá lá porque a mamãe tá trabalhando ou porque a mamãe isso ou aquilo? A criança não consegue assimilar. E isso vai causando traumas. Às vezes os pais estão ali o tempo inteiro, mas a criança, ela é muito esperta, mais esperta até do que depois que a gente vira adulto. Quando um pai está muito preocupado com uma questão que não é da criança, uma mãe está preocupada, por exemplo, com o trabalho, com a questão financeira, com um parente doente, com um pai e uma mãe doente, às vezes a gente perde os nossos pais, os nossos filhos são muito bebês e a gente está ali num sofrimento muito grande, ou às vezes a gente tem outro filho que está doente, a gente está super preocupado e o bebezinho está ali querendo a atenção toda para ele e a gente está dividido. A gente está sofrendo, a gente está de luto, a gente está preocupado, a gente está com um monte de coisa na cabeça. E a gente pega o bebê no automático, cuida, faz o que tem que fazer, tá sempre ali, mas a criança percebe que a gente não tá inteira. Ou que o papai não tá inteiro, ou que a mamãe não tá inteiro. E a criança percebe que ela não tá sendo vista como prioridade. Por quê? Porque de fato tem outras coisas mais importantes, mais graves acontecendo ali naquele momento. E os pais estão fazendo o que precisa, mas a criança acaba sentindo que ela não está sendo vista como o principal e ela se traumatiza. Isso é muito comum a gente perceber isso em constelações familiares, em Theta Healing,
E em diversas outras situações, né? Em diversas outras técnicas terapêuticas que a gente às vezes vai buscar a origem de um trauma e chega numa situação da infância da pessoa e às vezes a pessoa nem imaginava que era aquilo. Então por isso que às vezes é preciso a gente olhar para a nossa criança. Ah, mas como fazer isso? Se você percebe que a sua vida não está andando, se você percebe que às vezes você toma atitudes meio infantis, que você parece que não tem uma maturidade correspondente à sua idade, tem muita gente que fala isso, eu não sinto que eu tenho essa idade, eu não sinto que eu vou dar conta. Pode ser que tenha algo a ver com a sua criança. Você pode tentar conversar com essa criança, tentar meditar e prestar atenção onde que essa criança se feriu, onde foi que eu me magoei lá no meu passado, lá quando eu era bebê, quando eu era criança. E tentar conversar com essa criança, falar, tá tudo bem, já passou, olha o que você se tornou. Hoje eu sou grande, hoje eu sou uma pessoa de sucesso, hoje eu sou uma pessoa que tem uma família, tem uma saúde, tem um trabalho, tá tudo certo. E aos poucos acalmando a dor dessa criança. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue caminhar e entrar no eixo da nossa idade, da nossa potência, da nossa capacidade, sem ficar presa nessa dor. É meio complicado explicar isso sem perceber a dor, mas às vezes tem pessoas que já perceberam, né? Então, se você que está aí do outro lado sente que a sua criança precisa de um cuidado especial, converse com ela, do jeito que for mais fácil. Tenta acolher essa criança e mostrar para ela que tá tudo bem. E se você sente que tem alguma coisa, mas você não entendeu bem, talvez você consiga entender numa constelação, num Theta Healing, numa meditação. Tem muitas técnicas, né? Mas quando a gente tem uma criança machucada, às vezes a vida fica meio complicada. Então, quem se identificar aí pode fazer as perguntas, pode questionar, me envia mensagem, eu estou sempre à disposição. É um prazer atendê-los. Se sente de mandar para um amigo, que bom, manda para um amigo, pode ajudar. Curte o canal, se inscreve, aperta o sininho aí que também me ajuda. Um beijo para vocês. Tchau!